A gente está aqui em Atibaia, na clínica Carpe Diem, uma clínica de tratamento para dependentes químicos. E a gente vai conversar com o João, que vai contar um pouquinho de como é a vida aqui, como que é o tratamento das pessoas que vêm para cá, qual é a história da clínica. Tudo bom, João? Tudo bem. Me conta um pouquinho da história da clínica. Então, a clínica ela foi fundada há 3 anos atrás, no mês de março. Antigamente eram 4 sócios, o Gabriel e mais 3 pessoas. Então, com o intuito de o quê? De ajudar pacientes com problemas com álcool e drogas. Eu já vim de um histórico assim, com problema com drogas também, e entrei nesse ramo mesmo para ajudar as pessoas, para estar reabilitando pacientes e estar me identificando com eles também no dia a dia. Uhum. E João, me fala uma coisa, como que é uma pessoa que chega aqui? Por onde ela chega? Ela vem indicada? Qual o estágio do vício dela em que ela está para ela poder fazer um tratamento numa clínica de dependência? Certo. Assim, 99% dos pacientes que chegam, eles chegam de uma maneira involuntária, que seria o quê? Eles não aceitam o tratamento para dependência química, né? Eles não se veem como doentes, então a família nos procura através de um centro de triagem que nós temos e nos procuram para reabilitar esses pacientes. Então eles vêm contra a vontade deles, então existe toda uma maneira legal, né? O psiquiatra geralmente atesta a internação do paciente, tudo para quê? Para que futuramente ele possa ser reinserido na sociedade aí com os comportamentos e sem o uso de álcool ou drogas. Sim, e então assim, uma pessoa que vem para uma clínica de dependência, para uma clínica de tratamento para dependentes químicos, ela já veio tentando fazer outros tratamentos que não deram certo? Alguns casos sim, alguns casos eles procuram psicólogos antes ou psiquiatra, mas tem casos que nem isso eles chegam a ter, porque na verdade a pessoa não aceita, né? Ele, não sou louco que preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra, quando são mitos que nós criamos, né, ou os pacientes criam também, a respeito da dependência química e dos profissionais da área, né? Ainda tem muito essa confusão do dependente químico como louco, como rebelde. Bastante, né? Geralmente o dependente químico ele é o quê? Ele é marginalizado, né? Então ele é um marginal, é aquela pessoa que rouba, que mata, quando na verdade nós sabemos que não. Nós sabemos que existe uma vida após o uso de drogas e que é uma fase que ele está passando e que com certeza ele tem reabilitação, só depende dele. E você acha que esses mitos em relação ao dependente de drogas, eles atrapalham no tratamento? Com certeza. As pessoas geralmente têm muita vergonha, né? Falando de mim, eu passei por um tratamento também, então eu sentia muita vergonha de falar que eu era um dependente químico em recuperação, que eu tinha parado com o uso de drogas, por essas razões eu não bebo e tudo mais, eu não faço uso de qualquer outra substância. Então, até eu chegar nas pessoas e falar que eu sou um dependente químico e que tenho problema com isso, é difícil, né? Como será que as pessoas vão me ver? Como que o pessoal em casa hoje me vê a respeito da doença que eu tenho, que eu sei que é uma doença comportamental, né? Então, E essa vergonha, você acha que interfere também no começo para a própria pessoa entender que ela tem uma doença? Você acha que ela tem vergonha de assumir para ela mesma também? Com certeza, né? Na verdade, ninguém quer assumir que tem problema com álcool e drogas. Geralmente eu sempre falo, eu controlo. Nada me controla, e sim eu controlo, em virtude até dos comportamentos, né? O que a gente sabe que acaba não sendo verdade mais na frente, porque acaba usando até sem querer. Então falar, eu vou dar um tempo, não consigo dar um tempo. Você acha então que essa onipotência, quer dizer, essa sensação de que a pessoa pode parar o que ela quer, isso está relacionado com vício? Isso pode levar a pessoa para o vício? Com certeza, isso sem dúvida nenhuma. E me fala um pouquinho, qual é a metodologia que vocês usam aqui na clínica? Hoje aqui na clínica a gente trabalha com o método Minnesota de 12 passos de alcoólicos e narcóticos anônimos. Então é um programa que vem ajudando, né, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Então nós adaptamos esse programa dentro de uma clínica. Então, claro, existe o psiquiatra, existe o psicólogo que ajuda, mas a base do tratamento mesmo é isso, é nessa reeducação comportamental, onde a pessoa vai aprender a lidar com as dificuldades, como a vergonha, a raiva, as frustrações, ou até mesmo os momentos de alegria e etc. Você fala um pouquinho mais para a gente desses 12 passos, para quem não conhece. Como são esses passos, quais são eles? Os 12 passos eles foram
criados nos Estados Unidos, né, por duas pessoas em 1954, salvo engano, ou 51, por um médico e um outro empresário. Eles tinham problemas com álcool e já procuraram várias maneiras para se ajudar a se libertar do vício do álcool. Então, não conseguindo, fizeram vários tratamentos psiquiátricos, psicológicos e não tinham uma solução. Então, eles criaram esses passos, né, esse programa para ele se reabilitar. E, então, através da fala, falando das dificuldades dele, o que levava-os a beber e tudo mais, então eles começaram a ver que tinha uma saída. Uhum. E dá para falar um pouco desses 12 passos, quais são eles? Então, são 12 passos, são extensos, entendeu? Então, mas a gente aprende o que? A reconhecer a doença com os 12 passos, que eu sou um doente, que eu preciso de ajuda, que eu preciso acreditar em um Deus, que eu preciso assumir que eu tenho defeitos de caráter e assim por diante. Você acha que essa dificuldade da pessoa assumir é uma grande dificuldade para o tratamento? Assumir que a doença naquele momento está sendo maior do que ela não é impotente em relação àquilo? Ah, com certeza. Então, hoje é um caso de uma doença terminal. É difícil você saber que você tem uma doença terminal e você reagir a ela. Então, você pega pacientes com casos de soro positivo ou de câncer mesmo, que eles sabem que a vida pode ser estreitada. Então, ninguém gosta de saber isso, assim como a dependência química, uma doença chamada adicção e que nós sabemos que é uma doença progressiva, incurável e fatal, caso eu não estacione ela. Então, se eu não parar de usar drogas, eu posso morrer, eu posso ser preso. Então, é difícil eu cair na real e assumir que isso está me prejudicando, entendeu? E tem uma dificuldade especial aí, importante, que é a questão das drogas serem uma doença social, né? Com certeza. Ela acaba atingindo desde da família mais estruturada a menos estruturada. Então, muitas vezes você condiciona drogas como na favela. Não, a gente sabe que está em qualquer meio. Desde a favela até o bairro mais chique, até a casa mais chique, até as pessoas de maior condição, né? Então hoje está quebrando um pouco esse mito em virtude de da mídia mesmo que vem apresentando isso, né? Mas a gente sabe que é difícil ainda, né? E João, e a faixa etária de pessoas que chegam até aqui? Qual é a média? O que aparece mais? O que aparece menos? Certo. Então, é muito relativo. Então tem semanas que aparecem só pacientes menor de idade. Tem semanas que aparecem de 20 a 40 anos. Tem semanas que aparecem só pessoas de maior idade, assim, de 50 anos para cima. Varia bastante. Varia bastante. Tá, e quando a pessoa chega aqui, quais são as primeiras dificuldades com as quais ela se depara? A maior dificuldade é o estar internado, estar restrito do ambiente do lar. Então, muitas vezes, eles enxergam a clínica como uma cadeia, por ser uma clínica involuntária. Então, tem muros altos, tem cerca elétrica, tudo. E tem normas e regras, como na vida lá fora. Mas o paciente dependente químico, ele não é acostumado com as regras. Então, ele sente essa dificuldade no começo, tudo. Então, no acordar, no ter as responsabilidades do dia, como a higiene pessoal, tudo. Então, tudo isso é um processo bem complicado para o paciente. E essas coisas básicas do cotidiano, a rotina, a higiene pessoal, enfim, o sono, essas coisas chegam, quando o paciente chega, essas coisas estão comprometidas, estão desorganizadas? Com certeza. Então, eles chegam extremamente magros, barbudos, sujos, com machucados, né, ferimentos, por muitas vezes estar morando na rua. Em alguns casos acaba acontecendo, eles estão morando na rua, então chegam debilitados mesmo. Na grande maioria dos casos é assim que acontece. Você me falou que a maioria chega aqui não é consensual, a pessoa chega porque a família trouxe. Isso. E os casos em que a pessoa chega aqui, porque isso tem também? Tem pessoas que procuram o tratamento, porém elas procuram o tratamento, elas acreditam que é uma coisa. Então eles acabam exigindo algo a mais. Não, eu vim de maneira voluntária, eu tenho que ser tratado dessa maneira. Não, nós sabemos que você é um doente e que você tem que ser tratado conforme os profissionais vão te tratar, não da maneira como você quer. Então muitas vezes esse paciente voluntário, ele acaba se tornando involuntário, porque ele vai em algum determinado momento do tratamento, ele vai tomar a decisão, não, eu estou bem, eu estou curado e eu posso ir embora que eu não vou usar drogas.
Em alguns casos a família até acredita, dá uma segunda chance, na grande maioria eles acabam recaindo e voltando para o centro de tratamento de novo. Então, quer dizer, independente se o paciente veio porque quis ou se a família que trouxe, todo paciente que está sofrendo dessa doença, que é a dependência de drogas, ele passa pelos mesmos períodos no tratamento, as mesmas dificuldades, independente se ele veio porque ele quis ou não. Com certeza, porque na verdade ele quer, mas ele não quer. Ninguém quer se privar de uma liberdade que tem lá fora, da liberdade de ir e vir, de ter um telefone, ou abrir o simples fato de abrir a geladeira e comer o que eu quero, a hora que eu quero. Entendeu? Então ninguém quer se privar disso. Se veio de uma maneira voluntária, é porque alguma coisa lá atrás forçou essa situação. Então de boa vontade é muito difícil chegar. Geralmente é porque perdeu muita coisa e quer reconquistar. Então acaba fazendo dessa maneira. E me fala uma coisa, você acha que a idade dos pacientes tem diminuído? Quer dizer, a droga está começando a afetar cada vez pessoas mais jovens, crianças? Sim, bastante. Então, hoje a gente tem alguns casos, tem 3 casos aqui na clínica de 3 pacientes menores de idade. Então, ela já está avançando, já fizemos alguns trabalhos, mesmo em São Paulo, na Cracolândia, tudo, onde a gente via crianças de 9, 10 anos já usando drogas. Então é uma coisa que está muito presente já mesmo na adolescência, na infância mesmo das crianças, em virtude até do quê? Dos pais, a educação dos pais. Então o fato, meu filho, toma só a espuminha da cerveja, porque a criança tem a curiosidade, ela quer saber o porquê que o pai está tomando aquilo. Então toma só a espuminha da cerveja. Tá? Então nisso a gente já começa. Ou antigamente, quando os próprios avós falavam, filho, neto, acende um cigarro no fogão para mim. Então isso tudo já vem e vem evoluindo bastante, né? Ou até mesmo de pais que usam drogas e a criança cresce com aquilo e tem aquilo como exemplo, né? A pessoa com dependência pode até aproveitar essa culpa da família, quer dizer, para manter o vício. Existe um tratamento para a família também? Com certeza. O paciente, o que acontece? Ele vê a fragilidade da família, então muitas vezes a família tem medo do quê? De o filho estar roubando na rua ou de entrar na favela. Então meu filho toma dinheiro, vai lá buscar droga e usa perto, usa dentro de casa. Para quê? Para proteger. Na verdade está ajudando a matar o filho, né? Infelizmente essa é a realidade. Então é interessante mesmo que a família busque um tratamento, até mesmo para o filho se manter em recuperação, porque a família acaba adoecendo. Não adianta, a gente sabe que não é um comportamento normal você dar dinheiro para um filho usar drogas. Então acaba caracterizando o quê? A doença da família. Então é necessário a família, existe tratamento, nós aqui na clínica oferecemos esse tratamento junto com um psicólogo, com o Maurício, em São Paulo, no ambulatório. E tem também os grupos de autoajudas, como Alanon, Amor Exigente, Naranon, que é próprio voltado ao dependente químico. Quer dizer, a dependência química é uma doença individual, familiar e social, né? Isso, com certeza. Ela acaba, um dependente químico ali, à volta dele, acaba atingindo mais de 50 pessoas ao seu redor, né? Então, a gente sabe que não é só aquela pessoa adoeceu, não, adoeceu toda a família, adoece esposa, filhos, no caso irmãos, colegas de trabalho, colegas de balada, essas coisas, todo mundo acaba adoecendo com a doença. E pelo que você estava falando, até da influência da família, quer dizer, uma pessoa, um dependente químico, os filhos também pode interferir no futuro vício dos filhos também, se eles não se tratarem. Com certeza, porque ele tem um pai como exemplo. Geralmente você olha o seu pai como um exemplo, um homem honesto, que trabalha tudo mais certinho. Então se você tem um pai dependente químico, você vai querer seguir o exemplo dele. Claro, há casos e casos, né? Mas na grande maioria você vai crescer como aquilo sendo um exemplo de vida. E o que você acha das políticas públicas que são feitas hoje em dia contra isso? Eu acredito que eles deveriam investir muito mais na prevenção e não especificamente hoje em uso de uma droga só como o crack. Hoje o crack é uma droga que é discriminada. Então, mas esquecem que o álcool é uma doença que mata também, o alcoolismo, né? Então, um paciente em abstinência do álcool, ele pode morrer se não for devidamente tratado, tudo mais, um acompanhamento médico. Então, não é só o crack que mata, sim, o álcool, a maconha, tudo isso pode levar a denegrir a pessoa, né? Obrigada, João. A gente vai dar uma volta aqui pela clínica para conhecer um pouco do cotidiano dos pacientes internos e a gente já volta.